No final do século XIX, mais precisamente no ano de 1885, os irmãos franceses Louis e Auguste Lumière inventaram o cinema, que futuramente viria a ser considerado como a sétima arte, devido à sua grande capacidade de encantar plateias no mundo todo. Um ano mais tarde, o Brasil foi inserido no mapa cinematográfico mundial, com a exibição das primeiras sessões de cinema na cidade do Rio de Janeiro, onde mais tarde seria fundada a primeira sala permanente de exibição. O primeiro filme produzido no Brasil foi criado por Afonso Segreto e é constituído por uma sequência de imagens da Baía de Guanabara. É importante lembrar que, na época, os recursos de montagem e edição eram precários. Por volta de 1915, tem-se registrado a fundação das primeiras salas de cinema de Montes Claros, o Cine Recreio e o Cine Ideal, que atraíam a população exibindo filmes mudos acompanhados por músicos que tocavam ao vivo. A partir de então, o cinema se tornou o entretenimento mais procurado pelos montesclarenses. Percebendo o grande retorno proporcionado pelos filmes, os Estados Unidos investem pesado em seus estúdios. Hollywood se torna um grande centro de produções cinematográficas que seriam exportadas para todas as salas de cinema do mundo. Com o surgimento do som, em 1927, o cinema dá um grande salto, pois a partir desse momento passa a se comunicar não só visualmente. 12 anos depois, em 1939, o preto e branco fica ultrapassado, as cores invadem as telonas. O filme O Vento Levou representa essa época com clareza. Durante as décadas seguintes, Montes Claros e o norte de Minas Gerais acompanharam o ritmo dos lançamentos da indústria cinematográfica, porém com certa defasagem, uma vez que o número de salas era muito superior à quantidade de exemplares disponíveis. Muitas vezes os filmes chegavam à região com pequenos danos devido ao número de vezes que era rodado, ou até mesmo por falta de manutenção em alguns aparelhos. Após a criação de mecanismos para controlar o mercado audiovisual do país na década de 60, o cinema começa a registrar problemas que futuramente fariam com que grande parte do público deixasse de frequentá-lo. O governo federal exigia que filmes nacionais fossem exibidos, porém, as produções nacionais não eram tão lucrativas quanto as estrangeiras. Muitas vezes, os donos de cinema desrespeitavam essa lei e, quando flagrados, pagavam multas altíssimas. E, se fossem reincidentes, poderiam até mesmo ter seu alvará de funcionamento cassado. Nessa época, o cinema nacional só contava com o público quando era estrelado por grandes astros, como Os Trapalhões ou Oscarito e Grande Otelo. Surge uma necessidade de mudar o tema principal das produções nacionais, que a partir de então voltava suas câmeras para os dramas existentes na sociedade brasileira. Mesmo com essa tentativa, as salas de cinema não conseguem se manter cheias. Percebe-se então que o cinema deixava de ser a principal diversão para os montesclarenses. Além das dificuldades impostas pelo governo, a popularização da TV na década de 50 faz com que os grandes atores que eram assistidos no cinema migrassem para as produções televisivas. Somente em 1969, com a criação da Embrafilme, que financiava e distribuía filmes nacionais, a produção se diversifica, voltando aos poucos com o público para as salas. O cinema já não era mais os grandes templos de entretenimento de Montes Claros. As pessoas passaram a redistribuir o seu tempo livre. Os bares, clubes, parques e festas substituíram as sessões de cinema que já não agradavam a todos. Na década de 80, Montes Claros é a única cidade do norte de Minas que ainda conseguia manter salas de cinema abertas.
a difusão do videocassete, que possibilitava a população assistir filmes em suas casas, rouba grande parte do público que ainda frequentava o cinema. Muitas sessões começavam então a ser suspensas devido à falta de público. O cinema começava a dar prejuízo a seus proprietários, que acabavam fechando as portas. A década seguinte marca o fim das salas de cinema da cidade. O Cine Montes Claros, que por muito tempo teve seus 1.000 lugares ocupados, fechava as portas em 1997, com uma sessão com apenas 200 pessoas. Hoje em dia, com um computador ligado à internet, é fácil fazer downloads de filmes pirateados, muitas vezes até mesmo antes de seu lançamento oficial. Uma solução foi a criação de salas cinematográficas em shopping centers, devido à grande quantidade de pessoas que frequentam esses estabelecimentos em busca de lazer. Em Montes Claros, o Moviplex Cinemas mantém no shopping 3 salas de exibição, que dão prioridade à reprodução de filmes comerciais, em sua grande maioria provenientes de Hollywood. Concluímos, portanto, que a palavra cinema não se refere mais apenas às belíssimas e espaçosas salas com suas telas de 14 por 30 metros, pois com as tecnologias desenvolvidas podemos ter bons equipamentos de áudio e vídeo, como home theater, telas de cristal líquido e data show em casa, dentro de nossas salas de cinema. Tais fatos estão fazendo com que grupos comerciais percebam que essa é mais uma maneira de chegar à população. E através das leis de incentivo fiscal, empresas como Petrobras e Vale do Rio Doce estão ajudando a resgatar a imagem do cinema nacional. Prova disso são filmes como Central do Brasil e Cidade de Deus, premiados em festivais internacionais e indicados ao Oscar. Obrigado.